Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Rádio Bandeirantes. Primeiro sábado do mês é sábado de interferência. Agora no Você é Curioso, interferência. E hoje o professor Marcelo Abud está aqui presente, porque no dia que ele mandou os alunos ele não veio, ele faltou. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui no estúdio, é mais gostoso, é mais emocionante, né? Aqueles seus alunos foram aprovados que vieram no Você é Curioso? Assim? Ainda estão em fase, meio de semestre, ainda recuperação. É bom eles ficarem atentos. Eles estavam de recuperação. Mas eles foram muito bem, aprenderam bastante coisa aqui. Muito bom. E hoje, qual será o tema do... Só em linhas gerais, hein? O que será o tema de hoje? É um radioteatro de 1944 que foi feito aqui na Bandeirantes, num domingo à noite, o Praia Viva, um texto da Lígia Fagundes Telles. Foi bem feito aqui em 1944. Foi muito bem feito, repercutiu bastante. O José Medina era o diretor e também fez a adaptação desse radioteatro, com um elenco fantástico, só para citar dois nomes, Vida Alves e Walter Foster. Então tá fácil hoje, Silvânia. Vamos conhecer essa história, então, contada pelo Marcelo Abud. No próximo dia 19 de abril, Lígia Fagundes Telles completa 90 anos de idade. Autora de romances como As Meninas e Ciranda de Pedra, a escritora paulistana é eleita em 1985 para a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras. Em 2005, recebe o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. Recentemente, o programa Memória, apresentado e produzido por Milton Parron, reproduziu a palestra de Lígia Fagundes Telles na abertura da 5ª Balada Literária em São Paulo. Ouça o momento em que ela revela como se descobre prosadora. Então as minhas páginas contavam histórias todas as noites. Eram histórias terríveis, eram histórias medonhas, de mula sem cabeça. Ela era menina na fazenda Silva Teles. Aprendi com minhas páginas que morto tem a voz fanhosa. Eu então ouvi aquelas histórias, adorava. Um dia a minha página faltou, não pude ir. Então eu fiquei contando história. Nesse instante eu comecei a inventar. Então agora não era eu. E eu inventando, eu não sentia medo. Fiquei liberta do medo. Quando eu ouvia, tremia inteira. Eu contando, eu dominava. Beleza. Então, contando essas histórias, eu comecei a escrevê-las para não esquecer os cadernos do meu de escola. Lígia publica o livro Porão e Sobrado ainda na adolescência. Mas a própria autora considera que a estreia na literatura se efetiva em 1944 com o volume de contos Praia Viva. Na época, o radioteatro era uma das principais atrações da Bandeirantes. Na noite de domingo, 6 de agosto daquele ano de 1944, com direção de José Medina, o Teatro Bandeirantes apresenta a adaptação de Praia Viva. Quase 7 décadas depois, a Rádio Bandeirantes homenageia Lígia Fagundes Telles e apresenta agora uma nova radiofonização do conto Praia Viva. É o problema que nós vamos ter que enfrentar, né, O Silvana? problema é que eu apareço aqui em 7 páginas do roteiro. Esse é o problema. Nós fizemos uma série de adaptações aqui, né, para que eu e a Silvânia pudéssemos participar desse diálogo, porque é entre uma moça e uma senhora chamada Suzana. Né? Então eu virei Todo moço mundo já ali. me chama de Suzana, agora pronto. Virá Suzana. Foi feito oficialmente. pela Vida Alves, né? Teremos Olha a também, responsabilidade. teremos participação de Chico Prado no papel de Francisco. Opa! Né? Teremos a Fernanda Albino também, que está aqui com a gente, e o Marcelo Abud vai participar também. Certo? Certo. Então vamos fazer direito para que daqui Vamos a tentar, 60 né? anos alguém lembre que nós fizemos isto. Vamos caprichar? Exemplo, né? Como não fazer, Porque né? o do mês passado foi terrível, hein? Vamos lá, começando.
Oh, dona Suzana, eu não suporto mais a minha vida. Está se tornando impossível. A minha taça de amargura está transbordando. Você precisa ter paciência, criatura. Afinal, o que é que você pode fazer? Eu já decidi. Eu vou propor o desquite. Desquite? Tá louca? Nem pense nisso. É preferível sofrer todas as amarguras, humilhações, mas pelo amor de Deus, não pense em desquite, hein? Mas por que, dona Suzana? Afinal, desquite é uma coisa tão comum hoje em dia. Eu conheço tanta gente desquitada. Acontece que eu também sou desquitada. A senhora, dona Suzana? E se lhe peço que aceite o meu conselho é porque não desejo a ninguém aquilo que aconteceu comigo. Eu também pensava como você nos primeiros tempos de casada. Por isso aceitei a proposta de desquite do meu marido. Entretanto, depois disso, eu nunca mais tive um momento sequer de felicidade em minha vida. Nos primeiros dias de desquitada, eu vivia confusa. Apoderou-se de mim um grande tédio. Foi quando percebi que amava meu marido mais do que supunha. Começaram então os dias de verdadeira amargura. E certa tarde, depois de ter ouvido certos boatos, recebi uma carta dele. É mesmo? É, uma carta que nunca mais desapareceu da minha memória. E nessa carta ele dizia: Suzana, minha querida amiga, o que nos aconteceu é realmente lamentável. É realmente lamentável e sinto uma vontade louca de voltar atrás e recomeçar agora que descobri onde estava o erro. Voltar, Suzana, voltar. Perderíamos de novo aquele trenzinho e o velho chefe da estação esboçaria um sorriso malicioso ao ver os grãos de arroz saindo da manga de seu vestido. Voltaríamos ao quarto caiado de azul, surpreendendo seu olhar apreensivo para aquelas letrinhas vermelhas na fronha branca que dizia: o amor faz passar o tempo e o tempo faz passar o amor. Sentiria sua boca bem junto ao meu ouvido, sussurrando: mentira isso, não é? Diga que é mentira. Pois bem, minha querida Suzana, repito agora nesta carta: mentira sim, meu amor, não posso esquecer aqueles dias felizes. Às vezes a saudade é tão intensa que chego a acreditar numa nova vida para nós dois. Sinto um desejo desesperado de recomeçar. Porém um desejo inútil, porque a verdade é que é tarde demais para deter a marcha dos acontecimentos. Caso-me amanhã. Ela não é bonita nem tão inteligente como você, mas fui atraído pela sua bondade e singeleza. Além disso, ela me quer muito, a ponto de aceitar a situação equívoca que um homem desquitado pode oferecer a uma mulher solteira. Portanto, adeus, Suzana. Desejo a você muitas felicidades, já que tudo o que mais ardentemente desejei não se tenha realizado. Francisco. Mas então ele ainda a amava? Mesmo que assim fosse, já era demasiado tarde. Aquelas palavras, caso-me amanhã, ficaram dançando no meu cérebro como um angustioso pesadelo. Caso-me amanhã. E como a senhora se sentiu diante daquela carta? Lembro-me apenas que a carta caiu-me das mãos e, maquinalmente, dirigi-me à janela da minha alcova e recostei o rosto na vidraça. Senti-me aérea, como uma sonâmbula. Olhei para o jardim florido, já havia entrado a primavera, e pensei: pena que o céu continue nublado. Amanhã talvez chova. Amanhã. E o meu cérebro foi alfinetado por aquelas palavras. Caso-me amanhã. Então a senhora ainda gostava muito dele, não é? Ah, sim. Por mais que me esforçasse em enganar-me a mim própria não conseguia. Foi então que, impelida por uma força estranha, resolvi reconciliar-me com ele. Podíamos recomeçar, por que não? Achei que a outra intrusa devia afastar-se de nossa vida. Ela não podia tomar o meu lugar. Se eu estava viva e ele ainda me amava, por que haveria eu de ceder? E o que encorajou a buscar essa reconciliação? Você deve ter observado que na carta ele me dizia: não é bonita nem inteligente como você. Aquilo deu-me coragem. Eu me olhei no espelho e constatei que era realmente bonita. Sorri com entusiasmo e meu olhar caiu instintivamente sobre o telefone que estava na minha mesa de cabeceira. E aí pensei: e se eu o telefonasse antes de ir ao encontro dele? Talvez fosse mesmo mais acertado. E foi o que eu fiz. Mas antes refleti um instante. Depois, com a mão trêmula e o coração batendo acelerado, disquei. Demoraram um pouco para atender. E, de repente, ouvi uma voz de mulher. Pronto? Por obséquio, o Dr. Francisco está? Aqui é a senhora dele. Mas então eu não estou compreendendo. Ele não dizia na carta que se casaria no dia seguinte? Ouça o resto. Diante daquela afirmativa, fiquei com a respiração suspensa e desliguei o telefone suavemente. Depois soube que o carteiro havia se enganado e entregado a carta do Francisco numa casa do outro quarteirão. Demorou até que chegasse ao seu verdadeiro destino. Ai, que fatalidade!
Conformei-me, abri a janela, deixei entrar um pouco de ar puro. Sinto-me melhor ao respirar o ar frio e perfumado da noite. E depois, o que fez? Lembrei-me de viajar. Eu precisava ir para qualquer recanto do mundo. Meu pensamento então voou para uma praia longínqua, onde eu passava a meninice e onde eu fora tão feliz. O mar sempre exerceu uma grande atração sobre mim, e ele me chamava tão forte que até as vozes da terra ficavam abafadas. A praia parecia-me alguma coisa viva e sensível que me chamasse ao seu convívio. Lembro-me que, referindo-se ao mar, meu pai me dizia certa vez: O oceano é mau, minha filha. Ele tem 2 olhos e enxergam a gente de longe. Judia de tudo que encontra, arrasta casas, espanca todo mundo. Às vezes passa um dia bonzinho, recolhido, mas logo fica ruim outra vez. Sim, é isso, minha filha. Você agora é feliz, mas quando a coisa vem mesmo, é igualzinho a uma pancada de remo. Deu-me com ele na nuca. Pois fique sabendo que naquele dia que sua mãe me deixou, senti a mesma coisa. Mesma coisa, bem na nuca. E eu de vez em quando me lembro da fisionomia de meu pai, mesmo que ele estivesse morto, para não assistir a dor que eu também sentira na nuca. Senhora, com sua história, está quase me fazendo mudar de ideia. Pois siga o meu conselho, minha amiga. É preferível sofrer e empregar todos os esforços para harmonizar sua vida com seu marido do que desquitar-se. E a senhora chegou a ir para tal praia? Não. Refleti melhor e cheguei a ter medo daquela praia viva que podia zombar da minha infelicidade, trazendo ao meu espírito as mais amargas recordações. E aí, Vida Alves fez melhor, Marcelo Abud? Ai, não tenha que dúvida. a Silvânia Alves? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que é compatível, né? Cada uma na sua geração são Obrigada, pessoas talentosíssimas. A gente tem que fazer rádio e teatro toda semana, Silvânia. Eu fiquei arrepiado com o seu desempenho. Você achou, bom. Chico? Nota pra Silvânia Alves. Missão dada, missão cumprida, né? pra Como diria o vocês. Capitão Nascimento. Muito bem, muito bem. Pode mandar, Marcelo Abud, que a gente faz aqui, tá? Pode deixar, toda semana um. Muito bem. Fica aqui que depois você vai fazer a degustação curiosa com a gente. Você fez uma aluna sua comer grilo frito, agora você vai passar por hoje uma também. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já com ela de novo, a música traduzida de Silvânia Alves. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. O Ronaldo Vieira Garcia acha que fomos perfeitos. Se pede pra gente fazer isso todo sábado. O quê? Ah, tá bom. O Antônio Henrique Sauer Terréria, de Santana de Parnaíba, tem 55 anos, está participando do teste do dia, diz que não é da época do rádio teatro, mas com toda a sinceridade achou muito interessante a interferência. Será que um retorno às peças no rádio seria um grande nicho a ser ocupado? E acho que a gente podia até largar as nossas funções. Nós vamos fazer uma reunião com Marcelo Abud após o programa. Marcelo Abud tem reunião após o programa, está convocado. Alguns registros, o Paulo Melo Pereira é fã do Magalhães Júnior, diz que relembra da infância dele. Roberto Alves adorou Interferência, fomos melhores do que no Primo Pobre e Primo Rico, ele gostou mais. Pior que aquilo não dava, né? O Roberto Rocha também gostou, a Marisa Ramos pede um alô pro marido Ricardo e pra toda a família. É que a nossa pegada é de drama, não é de comédia, viu? Nossa pegada é drama. Aqui a gente termina, mas na semana que vem... Você é curioso? Tem mais. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.